Aqui, meus irmãos, estamos nós caminhando para a ordenação da nossa querida congregação em igreja, a congregação do Parque Seleta. Por vezes falávamos, vamos para o Parque Seleta. E agora nós, daqui a pouco falaremos, nós vamos para a igreja do Parque Seleta, a igreja presbiteriana do Parque Seleta. E foram muitas as vezes que nós estivemos aqui. No início não tínhamos um púlpito desse jeito. Já tínhamos já, né? O púlpito já era esse aqui, esse púlpito aqui. Nós já subimos várias vezes nesse púlpito. Tinha uma parte de madeira construída, né? Uma parte de acarpetado. Tivemos o piano. Mas eu me lembro, o presbítero Edilson deve lembrar também, outros aqui, de quando nós saímos com os bancos lá do endereço lá da ponta lá, viemos Adélia 251 e tínhamos agora o local aqui, exatamente, piano no carrinho de rolemã. Eu lembro os irmãos, né, as irmãs ajudavam apoiando também, carregando os bancos. Esses bancos são pesados mesmo, irmão, carregando os bancos, e nós começamos a congregar num prédio que tinha em cima, então a gente teve que subir as escadas e ficamos em cima. Era um calor, né, humano, calor poderoso ali. E nós tivemos a alegria de ver vários momentos. Eu me lembro uma vez que nós resolvemos fazer um culto, era essa parte aqui, a parte externa, estava calor, e nós fizemos o culto do lado de fora. E era aquele grupo ainda com Jarbas, né? Como era, Jarbas? Unidos por Cristo. Falam, vamos fazer um barulho aqui. O pessoal quer competir com os barulhos do outro lado, então a gente fez um outro barulho. Momentos maravilhosos. Eu creio que se nós dessemos a palavra aqui para todos que estão aqui, que fizeram parte dessa história, que fazem parte dessa história, trariam muitas e muitas informações. Está aqui a Lu, o Alex também, que muitas vezes estiveram aqui como professores de escola dominical no início também. Me lembro disso. Muitas histórias. Me lembro da Copa de 2002, aquela que o Brasil ganhou, Danivaldo, foi 2002. 2002 nós realizamos, fomos firmes, estava todo mundo, algumas igrejas dizendo, não, nós vamos ver o final da Copa. Mas nós não, estávamos lá reunidos, e os fogos, a barulhada toda, e nós estávamos lá louvando em escola dominical. Muitas histórias, tem muita coisa para ser lembrada. Eu acho que as fotos nos ajudam bastante nisso. Eu tenho como missão trazer a mensagem do texto de Apocalipse capítulo 3, porque o nosso pastor, reverendo Timóteo, está tendo uma série de sermões ligados às cartas de Apocalipse, as cartas endereçadas no texto de Apocalipse, e eu fiquei com a carta de Sardes, no capítulo 3, versos de 1 a 6, e é por isso que hoje eu gostaria de falar sobre uma igreja vencedora, e provavelmente alguém já deve ter falado sobre esse tema, mas é difícil escapar desse tema, uma igreja vencedora. Capítulo 3, versos de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que de quem tem nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A ti toda a honra e toda a glória. Te louvamos, ó Deus santo e bom, pelo teu amor e pela tua bondade, porque tu tens cuidado de nós. Tu tens sustentado a vida do teu povo,
e de ano em ano podemos ver a Tua boa mão fortalecendo, ajudando, em especial essa igreja, que hoje tem a oportunidade de ver esse momento histórico da sua organização. Queremos Te agradecer porque a razão principal dessa igreja é a palavra. A razão principal da sua existência é que ela é aqui uma agência do reino, que proclama a palavra como passaporte para a vida eterna, trazendo à luz o evangelho, a boa nova de grande salvação. Que assim seja, Pai, que assim continue sendo, e que durante todos os anos de organização desta igreja, o Teu nome seja pregado com fidelidade, e que Tu nos sustente a partir desse momento também, nos ajudando no entendimento da Tua palavra, pela ação do Teu Santo Espírito, iluminando os nossos corações. É a nossa oração, pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. A igreja de Sardes, antes de falar sobre ela, gostaria de mencionar duas coisas que gostaria de apontar e na conclusão termos aí uma definição. Gostaria de falar sobre secularização. Gostaria de falar sobre secularização boa e secularização ruim. Uma secularização fundamental e importante e uma secularização ruim. Guarde isso, porque é isso que nós vamos tratar no decorrer desta mensagem. Falando um pouco sobre Sardes. Para entender esta carta, algumas coisas precisam ficar identificadas. Primeiro, havia um mausoléu gigantesco, grande. Era uma das maravilhas daquela região ali perto da Antioquia. Era um lugar maravilhoso. Todos sabem o que é um mausoléu? Todos sabem? Se você for no cemitério da Consolação, você verá vários ali. E eu falo, como o nome é mau, já diz muita coisa. Poderia ser bonzoléu, mas é mausoléu. E nós sabemos, porque a razão de um mausoléu é colocar ali pessoas mortas. E eles tinham um grande orgulho de colocar ali os seus mortos, os mortos mais importantes, os poderosos, os grandes líderes daquela região de Sardes. Então, quando você estudar a carta de Sardes, não se esqueça de que uma das coisas que havia naquela cidade era um mausoléu. Uma outra coisa que era importante de se entender é que em Sardes havia uma grande fortaleza. A cidade, na verdade, estava construída sobre uma espécie de pináculo. Era muito íngreme. Então a invasão a Sardes era muito complicada, era muito difícil invadir Sardes. Havia muita dificuldade de escalar, de montar um exército que pudesse ficar ali na região, sitiando Sardes, pois ela tinha uma grande força, era uma grande fortaleza. Então, quando você estudar a carta aqui de Sardes, do capítulo 3, não se esqueça de que ali havia uma grande fortaleza, uma grande fortaleza. Outra coisa importante, quando você for estudar a carta de Sardes, saiba que lá, nas campinas daquele lugar, na parte mais plana, havia uma espécie de ovelha que a sua lã era maravilhosa, era uma lã muito fácil de ser mexida. E mais, a coloração era branca, branquinha, muito branquinha. Então eles tinham grande orgulho das suas ovelhas, que davam esse tipo de lã muito, mas muito branquinho. Nesses três aspectos, o texto nos chama a atenção para fazer uma colocação direta para a igreja, ou três colocações diretas para a igreja. Eu gostaria de falar de maneira geral sobre isso. Mas o meu objetivo é falar sobre uma igreja vencedora. E posso dizer à futura igreja presbiteriana do Parque Seleta que Sardes, nesse momento, não é um exemplo para vocês. A igreja de Sardes não se torna exemplo para a vida desta igreja. Ela, diferente de Filadélfia, está recebendo um puxão de orelha bem dado por parte do Senhor, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ela é uma igreja que não representa para a igreja atual, e essa igreja que se organiza, um exemplo. Então, nós precisamos entender que esta igreja, ela tem algumas questões fundamentais para serem apontadas dentro desse campo de crítica ou de chamada de atenção
por parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Sardes, ela está nesse momento vivendo também uma decadência, uma espécie de decadência política, porque até então a igreja de Sardes era uma espécie de capital do reino da Lídia, no tempo do rei Cresso, no 6º século antes de Cristo. Depois ela passa a ser tomada pelos gregos, depois ela é tomada pelos romanos e ela entra numa espécie de decadência, e essa decadência também se configura na maneira de proceder daqueles cidadãos daquela região. Aqui nesse texto, então, o Senhor Deus faz questão de registrar algumas coisas importantes para que esta igreja possa mudar. O cuidado do Senhor Jesus Cristo para com a sua igreja. E essa é uma das coisas importantes que a igreja do Seleta também tem que se apoiar. Antes do seu pastor, antes do conselho, antes de qualquer força humana, nós podemos entender que quem tem cuidado da igreja é o Senhor Jesus. Jesus tem um grande amor pela igreja, ele é o noivo da igreja e por isso ele tem cuidado demais. Eu posso dizer que se não fosse pelo Senhor Jesus Cristo, talvez as portas dessa igreja já estariam fechadas antes da sua organização, mas é porque nós temos o Senhor Jesus Cristo que ama a igreja, ela prevalece e ela permanece. Uma igreja vencedora não pode ser de maneira alguma morta. Ela não pode ser morta. E os versos de 1 a 2 falam sobre isso. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheço as tuas obras, que tens nome que vives e estás morto. Olha só que situação interessante. Alguém já viu um zumbi? Geralmente nós ficamos abismados, e há uma série que deve estar na 15ª temporada, ou um pouco menos, ou um pouco mais, chamada The Walking Dead. A gente vê um monte de pessoas andando ali, mas o que mais elas fazem é dar medo e fazer para que servem além disso? Para mais nada. E servem naquela série para serem mortos, ou mortos de novo. O que a gente pode entender é que o Senhor Jesus Cristo está dizendo que estes que aqui estão têm nome de que vive, mas está morto. Isso é terrível. Nós temos nomes de vivos. E esse texto da carta de Sardes é muito interessante porque a expressão nome é principal nesse texto. Nome. O que é um nome de vivo para essa carta? Cristão. Ser cristão é ser um vivo. Não ser cristão é ser morto. Porque quando você é um cristão, você nasceu de novo. E como que você percebe que um cristão é cristão? Pelas suas obras. A maneira como ele vive, a maneira como ele age, a maneira como ele está envolvido com o reino de Deus e como ele consegue vencer o mundo sendo fiel a Deus. Não é à toa que o grande orgulho de Sardes era o mausoléu, um lugar onde havia mortos. E era isso que estava acontecendo com a igreja, só tinha o nome de cristão, mas estavam mortos. Perder o poder de testemunhar a Cristo é uma clara evidência de que esta igreja está morta. Perder o poder de testemunhar Cristo para as pessoas de fora é uma forma de dizer que está morta a igreja. E é isso que nós entendemos da carta. Tal como na carta aos Efésios, nós observamos que o início foi bom, mas depois de um certo tempo se deixaram envolver pelo mundo. Meus irmãos, poderíamos caracterizar isso hoje da seguinte maneira: olha, não vamos mexer com isso não, porque isso não dá ibope. Não vamos mexer com isso não, porque se a gente começar a tocar nessas coisas, dá uma impressão muito ruim para nós. É como se nós pudéssemos viver nesse mundo e não falar, por exemplo, sobre uma das coisas que a gente tem que falar constantemente: pecado.
para algumas visões psicológicas, não pode se falar de pecado. Porque se falar de pecado, é um pecado falar de pecado. Pecado é uma coisa que não se pode falar. Mas para muitas coisas a gente vai ter que dizer, isso é pecado. A igreja ela não pode querer ser amiguinha do mundo. Porque se ela querer ou desejar ser amiguinha do mundo, ela vai morrer para aquilo que ela serve. Ser sal e luz do mundo. Você não esconde uma cidade que fica sobre o monte. Ela fica lá e ela brilha e todos vêm. Se nós deixarmos as luzes apagadas da cidade, ela morre. Nós não temos ali uma cidade. O que é preciso dizer é que uma igreja não será vencedora quando ela está morta. E nós temos que dizer muitas coisas quando nós nos deparamos com o mundo. Primeiro, que não há maneira alguma de ser feliz senão com Cristo. Dinheiro não traz felicidade. Algumas pessoas acham que sim. Algumas pessoas acham que se realizar economicamente é ser feliz. Até algumas igrejas se dobraram a isso, e o discurso é muitas vezes voltado para dinheiro. Nós sabemos que não é isso, não. Nós sabemos que o que faz uma pessoa feliz, e podemos usar essa expressão, bem-aventurado, é meditar na lei do Senhor e viver a lei do Senhor. É isso que faz uma pessoa ser feliz. E eu tenho certeza que nessa igreja tem um monte de gente feliz. Não é verdade, povo dessa igreja? Então sorriam aí, por favor. Faz aí um gesto de alegria, porque nós somos felizes. Bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Nós somos felizes. Para um mundo que está em constante depressão e tristeza e angústia, nós temos alegria. E a nossa alegria não está no dinheiro, a alegria está no Senhor Jesus, que é o nosso Redentor. E obedecer os seus mandamentos para nós não é penoso, é agradável. A gente tem prazer em obedecer os mandamentos do Senhor. Perceba, no mundo a gente não pode falar sobre homossexualidade. É pecado falar sobre isso, porque cada um tem o direito de ser o que quer ser. E nós vamos dizer, é um erro. É um erro. Ideologia de gênero, é um erro. Eu faço do meu corpo o que eu quero, é um erro. Eu sou dono do meu corpo, não. Tem tanta coisa que a gente tem para dizer para o mundo e que não é agradável, mas sabe o que a gente entende? A igreja de Sardes deixou de dizer essas coisas. E ela está recebendo aqui um título muito triste. Você tem nome de cristão, mas vocês não estão vivos, vocês estão mortos. Nome de que vives, mas estão mortos. Uma igreja não pode ser vencedora quando ela está morta viva, como nós vemos nesse texto. Outra coisa que a gente vê desse texto que é muito importante e interessante é que ela deveria ser vigilante. Então, ela não estava sendo vigilante, mas ela deveria ser vigilante. Então, se nós temos como intenção ser igreja verdadeira, todos nós que representamos as nossas igrejas e os irmãos que estão vendo a sua igreja sendo organizada, para ser igreja vencedora, tem que ser vigilante. Verso de número 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Verso de número 2, vamos ler juntos, igreja? Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Olha o ponto interessante. A igreja de Sardes quase nunca foi invadida. Mas um dia ela foi invadida. Sabe por quê? Os soldados que estavam no ponto de entrada da cidade passaram por uma bebedeira. E depois da bebedeira, dormiram. E um grupo, uma tropa de elite especial, conseguiu arrombar a porta principal onde havia uma
um grupo forte para guardar aquela porta. Eles entraram e dominaram toda a cidade. Fizeram com que toda a cidade se rendesse por um grupo pequeno que entrou como uma tropa de elite naquela região. O que o Senhor Deus está dizendo é que se a igreja não estivesse vigilante, seria como aquela cidade que tinha sua confiança na sua fortaleza, mas a sua fortaleza não adiantaria de nada no dia da ira do Senhor. Uma igreja, para ser vencedora, ela tem que ser vigilante. O problema deveria ser resolvido o quanto antes. A igreja deveria parar de ser mundana. E aqui entra a primeira coisa secularizante que eu queria trazer para vocês. Uma igreja pode se tornar secularizada. E eu temo muito por isso. Eu temo muito por isso. Existe hoje as tais igrejas escuras, igrejas pretas, todas escuras, com globos, fumaça, e aqueles que tocam não parece que são crentes. Parece uma banda de heavy metal bem pesada. E o que se vê lá, muitas vezes não é um sermão, mas é uma palestra coach. Como você vai ficar bem? Como você vai se sentir bem depois de um encontro como esse? Você vai se sentir outro. Você vai encarar o seu chefe de uma outra maneira. Mas nós sabemos que está sendo comercializado ali não a palavra de Deus. Não está sendo trazida ali a palavra de Deus. São as igrejas dos dias atuais. Pregadores famosos que têm os seus nomes em outdoor. E as pessoas fazem fila para pedir o autógrafo para eles. Nós estamos numa época tão secularizante, que a gente está vendo algumas coisas na igreja que tem alguma coisa estranha. Por exemplo, messianismos. O pastor que quando ele ora, você emagrece na hora. Eu não estou indo lá, por favor. Eu não vou lá. Tá bom? Sou fiel. O que nós temos nos nossos dias é uma configuração tão ruim de secularismo dentro do contexto da igreja, que hoje paganismo e igreja parece que é a mesma coisa. Nós temos amuletos de sorte, fitas, garrafas d'água. Meus irmãos, Cristo está recriminando a igreja de Sardes, porque a igreja de Sardes estava se secularizando. Para não combater o contexto daquele lugar com o zelo da palavra de Deus, ela se tornou amiga do lugar. O que o Senhor está dizendo, olha, tem alguns ainda que estão se mantendo firmes aí. Eu digo para esses, se mantenham vigilantes. Se mantenham firmes e vigilantes. Nós não podemos nos contaminar. E o texto de Apocalipse fala muito sobre essa questão de contaminar, mostra muito dessa questão em muitos lugares, são vários lugares, mas, por exemplo, no capítulo 14, verso 4, diz assim: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E no verso 8 diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tendo dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O que, meus irmãos, o texto de Apocalipse combate é a maneira como o povo de Deus estava nessas igrejas, deixando de ser vigilante e lutando contra a tentação de ser um pastor bacana, de ser uma igreja bacana e de perder o principal referencial de ser igreja: zelo pela palavra de Deus e fidelidade ao Evangelho. Eles deveriam ser vigilantes e tomar cuidado, porque eles estavam perdendo isso. Meus irmãos, eles deveriam entender esta grande e importante responsabilidade. Então, esta igreja deveria ser vigilante e ela deveria não se contaminar. Mas o que eu queria trazer agora como outro ponto para ser uma igreja vencedora é que ela deveria almejar sempre a vitória.
O verso de número 4 diz assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Como eu falei, havia um mausoléu. Como eu falei, havia uma grande força por meio da sua estrutura de prédios, uma fortaleza. Mas como eu falei também, havia uma espécie de ovelha que a sua lã era uma lã muito branca. O texto faz questão de trazer isso para nós agora e mostrando que os vencedores teriam o privilégio de andarem de branco. Andar de branco no texto de Apocalipse significa que há uma recompensa eterna, porque Deus purifica-nos e aqueles que são purificados por Deus têm comunhão com Ele. Pecado faz divisão entre nós e Deus. Pecado nos mantém distantes de Deus. Quanto mais nos mantemos santos e andamos em santidade, mais nos aproximamos de Deus. Alguns textos falam sobre isso também, próximo daqui dessa passagem. O verso 3:18: aconselho que de mim compres ouro fino, ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. No capítulo 6, verso 11, observamos isso também. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Observe, esses que tinham morrido, que tinham sido fiéis a Deus, estavam de vestiduras brancas. Meus irmãos, a vitória do crente é alcançar esse ponto, como diz o verso de número 4 e o verso de número 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Aqui está outra importante informação para aqueles que estavam ali vivendo na igreja de Sardes, no lugar chamado Sardes. Eles deveriam ser aqueles que almejam a vitória final, e a vitória é estar de vestiduras brancas. Desta forma, os seus nomes não seriam apagados do livro da vida. É claro que de maneira alguma o nome poderia ser apagado do livro da vida, pois são os eleitos de Deus. Mas como se conhece os eleitos de Deus? É importante que a igreja entenda: sem santificação não há salvação. A igreja do Seleta, do Parque Seleta, será uma igreja vencedora quando houver cada vez mais santidade na vida de cada irmão e de cada irmã. Olhando para a palavra de Deus, observando na palavra os preceitos para viver uma vida santa. Meus irmãos, esses que se encontram de vestiduras brancas são vencedores, porque eles enfrentaram a perseguição, eles enfrentaram a tentação de secularizarem-se como se fossem os de Sardes. E eu quase disse que os que eram de Sardes eram sardinhas. Mas os que nasceram em Sardes talvez tinham grandes tendências a não ter uma roupa branca. Agora a igreja sim, a igreja deveria viver com sua roupa branca. Por isso que talvez tenha sido difícil para alguns se manterem firmes, porque para viver em conluio, viver em comunhão com os cidadãos ali de Sardes, eles deveriam fazer negócios, participar talvez de festas que gerariam prostituição, festa talvez para os deuses daquela região, e eles estavam se contaminando. Os outros, e é dito aqui que uns poucos não se contaminaram, esses eram os vencedores que estavam com seus vestidos brancos. Como que uma igreja pode ser vencedora? Ela não pode ser uma morta-viva, ela tem que ser vigilante e ela tem que almejar a vitória, que é a santificação. Esses são os vencedores. Mas como que uma
igreja pode ser vencedora. E eu gosto muito dos finais de cada uma das cartas, como vocês sempre perceberam. Em todos os finais de cada uma das cartas, temos essa expressão que peço que a igreja também leia comigo no verso 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para ser uma igreja vencedora, tem de ouvir a voz do Espírito. E como eu disse na minha oração na investidura de diáconos, uma das coisas mais importantes de estarmos reunidos aqui para organizar essa igreja é porque aqui se prega a palavra de Deus. Aqui se ouve a voz do Espírito. Crentes, não cheguem atrasados nos cultos. O Espírito está falando na liturgia. O Espírito está falando através dos hinos, através das orações e através do anjo da igreja. Irmãos, não cheguem atrasados nos cultos. Demonstre o zelo e o amor que vocês têm pelo púlpito da igreja. Quando o pregador estiver pregando, irmãos, não saiam para tomar água. Não saiam para tomar água. Quando o pregador estiver falando, não preste atenção em outras coisas, não desvie as suas atenções. E se o sono estiver forte, faz assim. Mas luta para tentar ouvir o que o Espírito está falando. Sabe por quê? Nós acreditamos que quando um homem sobe aqui, quando uma pessoa expõe a palavra de Deus, algo milagroso está acontecendo. E é assim que pessoas são convertidas. E é assim que pessoas são transformadas. É assim que pessoas resolvem fazer pública a profissão de fé. É assim que homens resolvem e pensam, eu vou ser um seminarista, eu vou ser um pastor. Não cheguem atrasados nos cultos. Não deem as costas à palavra de Deus. Cuidado com a tentação de Satanás. Ele quer que você perca a noção da coisa mais importante. Domingo, o dia que você dedica para ouvir o Espírito Santo de Deus. Nesse texto, no capítulo 3, verso 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe como uma igreja é forte? Quando os membros desta igreja têm os ouvidos atentos ao Espírito Santo de Deus. Não tem pastor melhor ou pior. Há de se ter verdadeira exposição da palavra de Deus nesse púlpito. Porque quando houver isso, haverá pessoas transformadas e o poder de Deus alcançando todas as idades, fazendo mudança e fazendo com que pessoas se sintam atingidas poderosamente pelo poder de Deus. Pessoas animadas, pessoas alegres, pessoas felizes. Não haverá tempo para discórdia, não haverá tempo para partidarismo. Eu sou do fulano, eu sou do Beltrano, eu gosto mais do Pedro. Não, porque ouvirão o Espírito. E onde há o Espírito há unidade, onde há o Espírito há amor, onde há o Espírito há dinamismo, amor e serviço. Por isso que cada carta termina com essa expressão, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como que uma igreja se torna vencedora? Quando ela não é uma morta-viva, só tem o nome de igreja, mas não é nada de igreja. Quando que uma igreja é vencedora? Quando ela é vigilante e vence a tentação de secularizar-se. Quando que uma igreja é vencedora? Quando ela de fato ouve a voz poderosa do Espírito Santo de Deus. Eu ontem estava falando com a minha irmã Edna. Cadê o coração? Cadê a Edna? Edna. Subiu? E a Edna falou... Eu tenho 18 anos, porque ela falou do momento que ela se converteu não nesse lugar, mas com esse povo. E ela disse que estava feliz por mais um aniversário. Olha que coisa bonita de se ouvir, que coisa linda de se ouvir. Eu nasci de novo. É o poder da palavra de Deus que faz pessoas nascerem de novo. Temos pessoas hoje que estão tão fracas na fé, que a gente teme que só tem o nome de vivo, mas estão tão mortas, que nesta igreja, a igreja do Parque Seleto,
a gente só possa ouvir o seguinte: lá tem vivos, e não vivos mortos, mas vivos e vivos de verdade, pelo poder do Espírito Santo. Concluo, meus irmãos, com a secularização positiva. E qual é a secularização positiva? Vou apresentar 2 estudiosos que eu gosto muito na área sociológica, mas que têm uma dedicação muito grande ao aspecto evangelístico. A igreja e seu evangelho colocam em questão a agenda do mundo, todas as agendas do mundo, e as abrem para possibilidades com as quais ele nunca ousou sonhar. Quando a igreja ousa ser diferente, ela espelha para o mundo aquilo que Deus convida o mundo a se tornar. Richard John Knowles. Gosto muito da fala desse homem. Quando a igreja ousa ser diferente no mundo, ela espelha para o mundo aquilo que Deus convida o mundo a se tornar. Um outro muito interessante, um radialista nos Estados Unidos chamado Dick Taub. Poucos de nós sabemos o que realmente significa amar o mundo com o tipo de amor apaixonado e visionário que enviou Jesus das alturas da santidade para o abismo de uma cultura enferma pelo pecado. Passo de novo a frase desse homem. Poucos de nós sabemos o que realmente significa amar o mundo com o tipo de amor apaixonado e visionário que enviou Jesus das alturas da santidade para o abismo de uma cultura enferma pelo pecado. Resumo isso da seguinte forma: lá fora pode haver muitos eleitos e a igreja tem que ir para fora. A igreja não pode ficar só aqui. A igreja não pode virar um clubinho. A igreja tem que olhar para fora. E onde houver um amigo que não conhece o Evangelho, você é responsável por mostrar o Evangelho para ele. Se ele vai aceitar, isso não pertence a você. Mas uma coisa é certa: você deve dizer isso, tal como Cristo foi enviado a esse mundo. Você é enviado também ao mundo. Essa é uma secularização positiva. É nós entrando no mundo, fazendo a diferença no mundo. A igreja de Sardes não entendeu isso. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é amor ao mundo, mas é amor ao mundo que pode ser transformado pela transformação de vidas evangelizadas. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Termino com uma última frase de um rapaz que eu achei muito interessante o que ele fala, chamado Tullian Tishvidjian. Jesus não convidou o mundo para vir à igreja. Ele orientou a igreja para ir ao mundo. Isso significa que todo cristão é um missionário. Fomos enviados por Jesus, o capitão da nossa salvação, ao território inimigo para continuar o trabalho que ele começou e um dia completará. Retirada cultural, portanto, não é uma opção para os seguidores de Jesus. Em Mateus 5, de 13 a 16, Jesus nos chama para sermos o sal e a luz do mundo, servindo ao mesmo tempo como proteção e farol para o mundo. 57 irmãos foram arrolados ontem. Esperamos que muitos mais sejam ainda. 57 irmãos, 57 missionários, 57 pessoas que talvez trabalhem nas mais diferentes frentes, aqui no contexto de São Bernardo ou outros lugares. 57 missionários que vão olhar para todas as pessoas ao redor deles e vão dizer: Jesus é real, Jesus é o Salvador. Eu queria que você sentisse a felicidade que eu sinto com Jesus. Eu queria que você sentisse a alegria que eu sinto com Jesus. Eu queria que você fosse visitar a minha igreja. Tem um pastor lá, joia, menino bom, menino crente, menino firme. Tem os presbíteros lá que são homens de Deus, preocupados com a palavra de Deus, conhecem a palavra de Deus. Diáconos que olham para todos os sofridos da igreja. Você vai conhecer uma igreja que prega a palavra de Deus genuinamente. E você vai ficar feliz como eu. Uma igreja forte.
É uma igreja que consegue entender a sua visão missionária no mundo, de não se envolver com o mundo se tornando o mundo, mas fazendo a diferença no mundo. Isso não aconteceu com Sardes, infelizmente. Ela não é exemplo para essa igreja. Mas eu posso dizer que talvez, e almejamos isso com toda a nossa oração, que ano após ano possamos ouvir a igreja presbiteriana do Parque Seleta é um exemplo de igreja forte no Senhor. Que Deus nos abençoe.